dia, aluno do 7º ano, tudo bem? Sou o professor Luiz Guilherme e hoje nosso tema é Vegetação do Brasil. É a matéria da semana do dia 11 ao do dia 15 de maio. Lembrando que vegetação é a mesma coisa que bioma e floresta. As instruções para nossa aula. Assista esse vídeo com calma ou assista mais que uma vez. Procurem esse assunto no livro didático, página 29 a 32, e outros vídeos no YouTube. Vocês vão copiar e responder no caderno esses textos e os exercícios que vão ter no final. Vocês vão fotografar e mandar para mim lá no privado do professor. Então nós vamos ver agora a vegetação do Brasil. Nós já vimos que o Brasil é um país muito extenso, muito grande, de norte a sul, de leste a oeste. Vimos semana passada que o clima é um fator determinante na criação da vegetação, das plantas, da agricultura daquele lugar. Então nós vimos semana passada 6 tipos de climas que tem no Brasil. Dentro do Brasil, nós vamos ter então 8 ou 9 tipos de florestas, tá? Temos aí a floresta amazônica, a mata dos cocais, de marrom, de amarelo mais claro a caatinga, que fica no Nordeste, de rosa o cerrado, o amarelo mais forte é o Pantanal, o verde água, Mata Atlântica, o roxo é os manguezais ou a floresta litorânea. Se é uma floresta litorânea, desse lado eu vou ter então o Oceano Atlântico. A cor marrom escura é os pampas ou os campos sulinos e a verde escuro, Mata das Araucárias ou Floresta dos Pinhais. Vamos lá. Então aqui tem um resumo dos tipos de florestas que tem. Serão 8. Então a floresta amazônica é a maior floresta do Brasil e também a maior floresta do mundo. Ela é uma floresta densa. O que é isso? Uma floresta com árvores muito grandes, uma perto da outra, e com vários tipos de espécies. Se eu tenho árvores uma perto da outra, densa, é porque nessa região chove bastante e é quente. Uma árvore é necessário ser quente e chuva para ela crescer, né? Então, por isso que as árvores da floresta amazônica são grandes e perto uma da outra e com vários tipos de espécies. Em algumas épocas do ano, essa região, como tem muito rio e chove bastante, algumas áreas ficam alagadas. É a maior floresta do mundo, que também está sendo muito desmatada. 80% dela está no Brasil, a floresta amazônica. Tá? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica também é um outro tipo de floresta que foi muito desmatado. É a floresta mais desmatada do Brasil. Ela está no clima tropical, que é um clima um pouco diferente do equatorial. A diferença é que o tropical chove um pouco menos e algumas épocas do ano faz um pouco de frio. Também a Mata Atlântica é uma floresta densa, com grande biodiversidade. O que é isso? Vários tipos de plantas e animais. Só que essa floresta foi a mais desmatada do Brasil. Por quê? Quando os portugueses aqui chegaram, foi a primeira região que eles se concentraram e desmataram para fazer a agricultura, a pecuária. E, hoje em dia, 70% de toda a população do Brasil mora nessa região. É onde nós moramos. Então, antigamente, antes dos portugueses, onde nós moramos, onde tem essa cana aqui plantada, era floresta amazônica, planta nativa, tá? Então, o tipo de vegetação é a vegetação nativa daquele país antes de ter desmatamento, certo? Mata das Araucárias é uma floresta do clima subtropical, lá da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Essa floresta do pinhal, ou araucária, é o nome dessa árvore grandona. Essa árvore chega a ter 30 metros de altura. Você vê a diferença que essas árvores são uma longe da outra, diferentemente das outras anteriores que a gente viu, que são de clima mais quentes. Aí, como o clima é mais frio, as árvores ficam longe, tá?
Essa é a principal diferença. Mata da Araucária, clima subtropical. Depois, o Cerrado também é do clima tropical. E é o segundo maior bioma do Brasil, 20% do território brasileiro é o Cerrado. Ela está na região centro-oeste, sudeste e nordeste brasileiro. Como que é esse bioma, pessoal? Essa floresta, essas árvores. São árvores pequenas, de porte pequeno. Os galhos das árvores, vocês estão vendo? Que são galhos retorcidos, tortos. Por quê? Porque alguns períodos do ano ficam na seca, sem chuva. E a árvore tem dificuldade, então, para crescer. Como fica muito períodos sem chuva, as raízes dessas árvores são profundas. Por quê? Para ela buscar água subterrânea, né? Vocês observam que essas árvores são uma longe da outra e entre essas árvores tem muita grama, né? Então, o Cerrado brasileiro fica no meio do Brasil, onde que foi construída Brasília, hoje é o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte de Minas Gerais. É onde tem essa maior tipo de floresta. Caatinga, com 2 As assim mesmo, está no sertão nordestino. Tá? Consertam aí, está escrito nordestina, é sertão nordestino. O clima da Caatinga é o semiárido, que é o clima mais seco, é o que menos chove. Então, é um sertão. Vocês observam que os tipos de plantas dessa região são os cactos e árvores sem muitas folhas, porque não chove. Tá? O cacto é uma planta que fica por longo período sem chuva. Está então na região Nordeste. Vai ficar em Pernambuco, Paraíba, Bahia, Piauí, Ceará. Nessa região do Brasil aí, no Nordeste brasileiro. E fica assim, sem a cor verde, porque fica meses sem chuva. Fica mais de 6, 7, 8 meses sem chover nessa região. Depois temos uma vegetação do clima subtropical, que é o Pampas ou Campos, que fica lá no estado do Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil, consequentemente, o estado mais frio do Brasil. Né? Temos que saber que nós estamos no hemisfério sul e quanto mais ao sul, mais próximo do Polo Sul, mais frio é aquela cidade. Essa vegetação aí é formada por graminhas, boa para criação de gado, para pecuária, né? Para criação de gado extensivo, ficar solto aí e comer toda essa grama. Observe na segunda foto que as árvores que tem também são pequenas e está uma longe da outra. Como também não chove tanto, tá? Chove irregular durante o ano, mas não tem períodos de grande chuva, também não temos muitas árvores. E o frio faz ter muitas gramas e não ter muitas árvores. O Pantanal. O Pantanal também está na região centro-oeste, lá no Mato Grosso do Sul. No primeiro mapa lá, era aquela cor amarelo mais forte. É um complexo, o Pantanal. Por que é um complexo? É uma mistura de 3 biomas, da floresta amazônica, cerrado e mata atlântica. Tem espécies das 3 florestas aí. Durante o período que chove muito, das cheias, os rios transbordam e vão para a floresta. Nessa segunda foto tem a Vitória Regia, que é uma planta característica de lá. São as plantas aquáticas. O Pantanal é conhecido porque muitas pessoas vão lá para pescar. Né? Grandes peixes tem nessa região. O Pantanal é do clima tropical. Então, nós vimos que no clima tropical já temos o Pantanal, a Mata Atlântica e o Cerrado. Vegetação litorânea é a vegetação do litoral do Brasil, das praias. Temos 2 tipos. A restinga, que é essa primeira foto aqui, que são plantas que nascem na areia da praia, nas montanhas da praia, e um pouco mais afastado é os mangues. Os mangues são árvores que têm essas raízes altas. Por quê? Por causa que, como está próximo do mar, para elas sobreviverem, elas não pegarem água salgada, as raízes ficam para cima da terra.
E essa terra que tem debaixo dessas árvores são lamas, são lamaceiros. E é nessa lama que se encontram os caranguejos, né? Então, pescadores, os caranguejeiros pegam os caranguejos debaixo dessa lama, dessas raízes dessas árvores. Mas também é uma floresta muito desmatada, porque no litoral também temos grandes cidades, né? Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Então, pessoal, a atividade 2 é para vocês fazerem esses 4 exercícios. O primeiro é: coloque o tipo de clima que cada vegetação possui. Eu já disse lá, ó, clima tropical. No clima tropical, temos 3 florestas: Mata Atlântica, Pantanal e clima do litorâneo. E Cerrado. Já são 4. Então, você vai colocar o tipo de vegetação com o tipo de clima. Por exemplo, floresta amazônica, qual o nome do clima? Observem nos textos que vai ter tudo. Pergunta 2. Explique as características do clima da vegetação do maior do Brasil. Qual é a maior floresta do Brasil? Como ela é? 3. Qual é o bioma que foi mais desmatado? Qual bioma foi mais desmatado e por quê? E por que foi muito desmatado? 4. Qual é a vegetação mais seca do Brasil? É só colocar o nome dessa floresta. Espero que todos estejam bem. Fiquem em casa, se cuidem. Até a próxima.